Oi, mais um tempinho aqui do Pleroma Talks. E hoje a gente está num lugar diferente. Hoje a gente resolveu gravar aqui mesmo, onde a gente tomou o café e surgiu mais um assunto aqui. Vamos falar? É que assim, quando a gente estava lendo, a gente estava falando a respeito de Atos 8, né? Que aparece ali aquele personagem diferente, né? Que é Simão o Mágico, né? E a Bíblia fala um pouco a respeito daquilo, apesar ele fazia magia em Samaria e todos ficavam admirados com ele. Quando ele vê Filipe e depois os próprios discípulos, né, Pedro e João ali orando e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele tenta negociar, né, o dom do Espírito Santo também, né? E daí, baseado nisso, a gente acabou conversando um pouquinho mais a respeito daquela questão, né? Poxa, como que você vai saber, né? Porque muitas pessoas, eventualmente, no intuito de buscarem a Deus, eles podem encontrar pessoas que sejam mal intencionadas, né? Porque foi isso que eu perguntei para ele. Eu falei, Robson, tá, ali a palavra de Deus diz que o Simão, ele já estava andando com eles, né? Ele já estava compartilhando. Vocês lembram dessa passagem, Atos 8, né? Então, eu tinha até anotado aqui, ó. Simão o Mago. Ele praticava artes mágicas, deixava o povo admirado, dizia ser alguém muito importante, todos lhe davam ouvidos. A Bíblia diz que do menor ao maior davam ouvidos para ele. Este homem é o poder de Deus, era isso que as pessoas falavam dele. Mas eram atos mágicos que ele fazia. Ele tentava enganar as pessoas para ter notoriedade. Ele era chamado de um grande poder. Só para a gente ter uma noção de quem era esse homem. Então ele tinha notoriedade na cidade. Mas quando chega Filipe pregando Jesus e fazendo milagres, porque daí teve curas, né? Teve pessoas que foram paralíticos e coxos andando. Então aquilo foi algo assim totalmente diferente para Simão, que ficou maravilhado com aqueles sinais e maravilhas que Filipe fazia quando ele estava... E ele pregava e muitas pessoas creram e foram batizadas também, né? Porque daí foi isso, apareceu Filipe. Isso. E daí começaram a dar crédito a Filipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. E eu batizando, como você falou, homens e mulheres. Isso. Até o próprio Simão foi batizado. Isso. Certo? Porque ele aderiu, né? Ele aderiu, começou a acompanhar, começou a seguir eles. E aí que eu perguntei para o Robson, por isso que a gente começou a gravar aqui, porque daí eu perguntei para o Robson, tá, tudo bem, o povo estava vendo em Simão o quê? Ele se converteu. Mas Simão, explica por que você está falando isso, por conta da questão dos frutos, né? Isso, daí eu perguntei assim, eu falei, Robson, ele estava andando junto, ele estava andando, as pessoas estavam vendo ele andar, e a Bíblia diz que ele estava andando. Aí Pedro e João chegam para ajudar, orando e impondo as mãos para receberem o Espírito Santo. Então, vamos pensar nessa cena. O Pedro e João chegam. Simão viu o que estava acontecendo e ofereceu dinheiro porque queria fazer isso também. Aí, aqui foi a nossa conversa, minha pergunta. Eu falei, Robson, quem viu Simão pedindo dinheiro para começar a agir foram os discípulos ali. Foi o Pedro, o João e talvez o Filipe, não sabemos, mas Pedro e João sim. O povo não viu, o povo viu ele andando. Como que você vai discernir um falso profeta? Como que você vai discernir aqui essa situação que realmente ele deixou de ser mágico? O Pastor Elisa, ele ofereceu dinheiro. Eu falei, então, ele estava interessado no poder, né? Mas às vezes a gente não vê isso. A gente está vendo... Se a gente não participou ali da conversa de Pedro e João, que viu o Simão oferecendo dinheiro, como que a gente vai saber? Às vezes a gente está andando atrás de um falso profeta, de um ensinamento de poder apenas, que a gente vê muito isso, gente. A gente vê isso. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo seminário,
eu fiz teologia, mas eu não fiz teologia, eu fiz só o Novo Testamento. Tinha aluno que roubava a prova do professor, gente, no curso de teologia. E eu falei para o Robson, como que a gente foge, como que a gente ajuda as pessoas a não serem enganadas? E daí ele falou para mim, Elis, pelo fruto, tá? E aqui não vai ser a nossa conversa a partir de agora. Dei essa introdução aí para a gente falar sobre o fruto. E daí, assim, a Elis, quando a gente fala a respeito disso, né? Na verdade, quem fala a respeito disso é o próprio Jesus quando está naquele Sermão do Monte, né? Que colocaram esse título no sermão, né? Que é Mateus 7:15. Começa do 15. Ele fala assim: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, assim, e ele continua aqui, a gente tem que compreender que é um contínuo, né? E aqui não há uma mudança de tema. Então, é óbvio que você só vai conseguir entender por aquilo que a pessoa vai produzindo, aquilo que ele vai demonstrando, né? E o que eu falei para você foi o seguinte, mas Robson, as pessoas confundem o que é fruto, não é verdade? É verdade. Às vezes a pessoa fala assim, mas aquela pessoa tem um monte de seguidores, então ela tem muitos frutos. E o que significa isso, né? O que significa ter bons frutos? Bons frutos é você fazer a vontade de Deus. É isso que ele está falando aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí ele vai falar, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta... Aí ele continua, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Ou seja... Ele está falando daquele que escuta e obedece, aquele que escuta e faz. Então veja, os bons frutos que nós vamos observar é aquele que defende aquilo que Jesus falava, aquele que obedece, que entra na palavra, aquele que age conforme aquilo que há o ensinamento de Cristo. E eu não estou falando de seguidor de virtual, e nem, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de essência, de você ouvir alguém e você pensar assim, essa é a minha preocupação, tá? Minha preocupação é assim, é ouvir aquilo e falar, isso é o que realmente a palavra de Deus está dizendo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso também por conta da situação do seguinte, muitas pessoas hoje em dia, elas acabam sendo meio Simão. Eles vão para o lado ou da religiosidade, agora eu vou falar dessa forma, porque isso pode ser uma fonte de benefício para ela. Entendeu? Como pode assim? ser. Não entendi. O que Simão estava querendo? Simão era mágico. Ele queria ser visto. Ele queria ter a mesma notoriedade que aquelas pessoas estavam tendo. Então você porque se ele vende perdeu. aquela história que a gente comentou, você se vende pro o que dá Ibope, o que traz visualização no sentido de, o que me faz ser ouvido, o que chama a atenção das pessoas. É igual você no seu trabalho, o que faz trazer mais paciente? São como você trata os resultados, como você aborda, como você abraça as pessoas, como você acolhe, como você é ético, entendeu? É um conjunto de situações. E na mesma circunstância é isso. É a pessoa que não vai defender os seus próprios interesses. Não são lobos devoradores. O que são lobos devoradores? Ele se finge ali, camufla para tentar tirar o máximo que ele pode tirar daquela situação. O que Simão queria naquele momento era voltar a ter a mesma notoriedade que ele tinha perdido. O que na sua área seria falso?
O que na minha área seria falso é um cara inescrupuloso, é um cara que indica alguma coisa sem ter necessidade, é um cara, você está entendendo? É um cara que abusa da pessoa, inventa coisa que não precisava inventar, cobra coisa que não precisava cobrar, entende? Na minha área é fazer o que as pessoas querem comprar. Tipo assim, o que vende? Agora, o que mais me chama atenção nesse texto todo é que quando Jesus fala de falsos profetas, ele não fala do resultado da profecia. Porque quando a Bíblia compara e fala sobre o exemplo de falso profeta, é Balaão. E Balaão, ele não errou nas profecias dele. É verdade. O que ele fez, ele foi negociar a profecia com Balaque, e mesmo assim Deus impediu com que ele amaldiçoasse Israel. Mas se você for ver a questão daquilo que é o conselho de Balaão, ele dá a letra do seguinte, ó: se você deixar eles se misturarem com os povos, eles vão entrar em idolatria, vão começar a casar com as mulheres que eles não têm que casar, e isso vai dar problema para eles no futuro. Então, falando do fruto, nesse sentido, a gente não vê a árvore querendo forçar uma coisa. Exatamente. A gente não tem que se preocupar com o fruto. Não, a gente tem que se preocupar com o fruto. Não, a gente tem que se preocupar em ser aquela árvore que a gente é. Você está falando nós. Não, eu estou falando... Mas é que a palavra fala. Não, eu estou falando que quando você avalia, né, essa porque ela situação... diz toda árvore boa. O que ele está querendo dizer é o seguinte: você tem que se preocupar em ser uma árvore boa. É isso que ela está falando. É isso que eu estou perguntando. Não, é isso que você está falando. Eu, olhando para mim do ponto de vista do Robinson, como eu tenho que me comportar, eu tenho que pensar assim, que eu tenho que ser árvore boa. É isso que eu tenho que pensar. Eu só tenho que pensar assim, eu preciso ser... Se eu sou discípulo de Cristo, eu preciso ser a cópia dele. Eu tenho a responsabilidade de demonstrar que ele é meu pai, que verdadeiramente os valores dele são valores verdadeiros e que eu vivo essa realidade, porque eu fui transformado e comprado por ela. O fruto é consequência. Não, isso vai vir o fruto, porque eu estou obedecendo, seguindo esses princípios, né? E isso vai gerar bons frutos, independente. A árvore, ela não precisa fazer força para nascer o fruto. Ela passa um processo, mas é natural dar fruto. Né? Você veja lá, chega no tempo certo, ela tá bem nutrida, ela tá bem adubada, ela tá recebendo água, ela tá no lugar certo, ela tá recebendo a luz correta, ela é árvore de amora, ela vai dar amora. Ela é uma amoreira, ela vai dar amora, né? Agora, o que não dá é um lobo, entendeu? É gerar ovelha, ou cuidar de ovelha, porque a natureza dele é a natureza de explorar essa ovelha. E tem aquelas pessoas que são dessa forma. Ele vem pela surdina, ele vem pelas bordas, vendo a fragilidade das pessoas, porque hoje em dia as pessoas são tão frágeis. Todos nós espiritualmente precisamos de algo, todos nós temos as nossas carências e todos nós precisamos. Agora, cuidado onde você procura, cuidado onde você vai. Por isso que ele fala que a porta é estreita. Porque existe um caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, o caminho, a verdade e a vida. Nós já sabemos disso. Aí a gente começa a colocar e mudar as verdades daquilo que está escrito na palavra para suportar e acalentar o nosso coração. Entendeu? A gente ouviu um negócio bem legal essa semana e a gente conversou sobre isso numa manhã aqui. O nome de Deus, né? Isso. O nome dele, Yahvé, significa... Eu sou o que sou, né? É isso que nós estamos falando. Não é uma força para que o negócio aconteça. E aqui, nós estamos falando do Simão, tá? Nós estamos trazendo essa ideia do Simão e do fruto. O Simão é assim, ele até andou com o Felipe, ele até estava ali, que não disse se ele foi batizado, né? Mas que ele estava andando ali, ele foi batizado. Iam sendo batizados, homens e mulheres, próprio Simão. Ele foi batizado, mas dentro dele havia o lobão ainda. E outra coisa, né? Olha que interessante. Simão provavelmente estava julgando a situação dos apóstolos. Por que ele
pode ter oferecido dinheiro querendo o Espírito Santo. Para nós isso é um absurdo, falando a respeito disso. Mas se você for pensar que ele era um mágico daquela época, como que a pessoa conseguia novas mágicas? Que na cabeça dele, ele estava julgando pela régua dele. É, verdade. Ele estava julgando pela régua dele. O interior dele ainda não tinha sido transformado. Essa é a realidade daquilo que está acontecendo. E pessoas seguem essas pessoas que conseguem ter um discurso adequado, que conseguem ter um posicionamento, de repente, certo, que fazem a coisa da maneira correta, porque a gente só observa essas superficialidades. E a gente não vai no âmago da situação. E é isso que ele estava fazendo. Ele estava julgando com a régua dele. Será que se eu oferecer dinheiro aí, vocês me ensinam esse truque? Como é que eu faço? Será que eu recebo isso também? Porque é assim que ele comprava a nova mágica. Porque provavelmente era desse jeito que ele vivia, que ele adquiria as novas mágicas. Hoje em dia tem internet, não tinha isso. Como que eu ensinava o outro? Como que a gente adquire o conhecimento em Deus? Como que você faz? E por isso, olha só, Elisa, aí doeu. Então, aí vem essa outra situação. Buscando na presença, né? Então, é isso que vem daí a situação da questão da obediência, que a palavra fala que é assim, aquele que ouve e obedece. Para você ouvir é a mesma coisa que quando a questão do conhecimento, que nem você estava falando do nome de Deus. Ele é quem ele é. Para você descobrir quem é Deus, você vai ter que conhecê-lo, você vai ter que buscá-lo, você vai ter que ir atrás dele, você vai ter que se dispor ao coração de conhecê-lo. Entendeu? A partir do momento que você conhece e entende, aí você vai conseguir entender quem ele é, quem ele é verdadeiramente, entendeu? Então, diante disso, é a mesma coisa que a gente está falando aqui a respeito daquele que conhece e obedece. Porque quando a gente fala a respeito de quem ama Deus? Então eu vou me ajoelhar, eu vou falar, eu vou gritar, eu vou pular, eu vou falar em alta voz, eu vou cantar para todo mundo, eu vou rasgar minhas roupas para mostrar que eu amo a Deus, ou eu vou andando ajoelhado daqui até o centro da cidade para falar que eu estou pagando alguma promessa porque eu amo a Deus. Não, Jesus fala isso, quem me ama é aquele que obedece a minha palavra. Gente, a gente pode falar o que a gente quiser. Se você não obedecer a Deus, você está construindo sobre areia. É isso que ele está falando. Se você não obedecer a Deus, de nada importa. Isso que você está falando, sabe o que aconteceu essa semana? Eu sentei, vocês viram que faço parte de um clube do livro lá, do intercessor. E no lugar que eu sentei, gente, tinha uma flor. E Deus fala muito com plantinha comigo, né? Gente, você acredita que eu não conseguia prestar atenção em mais nada? Porque isso que você falou, como que eu vou conhecer a Deus? Através da minha relação com Ele. E sabe o que eu comecei a pensar naquela hora? O Espírito Santo começou a me levar a pensar. Ele falou, você achou essa flor bonita? Eu falei, achei, que flor linda. Ele falou, então, quem fez essa flor foi Deus. Eu falei, claro, né? Uma flor dessa. E, gente, a hora que o Espírito Santo falou assim para mim, Elis, uma hora ela vai morrer. Toda essa beleza que você está vendo, toda essa formosura, Deus fez para esse momento. Contemple, desfrute de todo esse momento, porque ela é passageira. Deus é assim. Deus não se preocupa com isso. Porque a gente quer eternizar aquilo. E foi interessante, porque essa semana foi uma semana bem diferente dessa questão de perdas, de eternizar a pessoa. Às vezes uma pessoa que você sabe que é uma pessoa de Deus e o Senhor recolhe. E aquela florzinha, gente, eu comecei a conhecer um pedaço, mais uma parte de Deus, falando, é verdade. Ele faz isso, ele é assim. Então, se a gente não conhecer, se a gente não entender o que é fruto, o que é uma boa árvore, o que é obediência, quem é Deus, que Ele quer falar com a gente em tudo, em todas as coisas, o que Ele faz, a gente vai querer começar a pagar para ter o Espírito Santo, né? E em relação a isso que você está falando também, outra coisa interessante que vem assim ao meu coração é entender que Deus faz tudo isso conosco e nós somos seres eternos.
Se nós perdermos a noção da eternidade, é aquilo que Paulo falava. Todo esse sofrimento que eu tenho aqui vivido, se não houver a verdadeira, de nada vale, né? Tudo aquilo que ele estava passando, tudo aquilo que ele cria, tudo aquilo que ele vivia, se não houvesse a eternidade, aquilo não tinha razão de ser, né? Agora, a gente tem que compreender também que nós somos seres eternos e que esse momento e essa leve dificuldade que nós passamos no dia a dia, né? Esse sofrimento leve vai trazer para nós peso de glória. Mas peso de glória o quê? É de cumprindo verdadeiramente aquilo que Deus tem para a gente, obedecendo aquilo que Ele tem para nós, né? E isso... Aquela flor, que era algo tão insignificante, estava cumprindo a missão dela, o propósito dela, né? Como todos nós, se nós entendermos o propósito, né? A gente entendeu a eternidade, né? E é interessante que quando Jesus está falando a respeito que aquele que obedece, né? Que a minha vontade é meu filho, né? E vai me encontrar, ele fala assim no 23, né? E então vos declararei, quando falo daqueles que só falavam assim, eu profetizava no teu nome, eu expulsava demônios no teu nome, que muitas vezes pode fazer isso aí mesmo, mas não obedeciam a Deus, não cumpriam a vontade dele. Ele fala, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. E quando ele fala isso, da questão da iniquidade, a iniquidade é buscar a própria vontade. A iniquidade é buscar a própria vontade. Então, a gente tem que compreender que Deus é um Pai que nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele e conhecêssemos Ele verdadeiramente, que é eu sou quem eu sou. É o Yahvé, eu sou quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou quem eu sou. Eu não mudei, eu sou quem eu sou ontem, hoje e você amanhã. E se você me conhecer verdadeiramente, você vai conhecer o Pai. E se você conhecer o Pai, você vai conhecer a faceta daquilo que a música que a gente estava falando aqui do Alessandro Vilas Boas fala. Qual é a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Qual é a faceta da beleza que eu ainda não conheci? Qual é a faceta da bondade, da misericórdia, do amor que eu ainda não conheci? E para isso a gente precisa entrar em contato com Ele. Com Deus. E claro que com as pessoas a gente também aprende de Deus. Lógico mas que quando a gente sim. Idolatra, aí o negócio já dá problema. É que quando você só olha para a pessoa, você esquece de entender que você vai se frustrar, porque as pessoas são falhas. Eu sou falho, você é falho, nós somos falhos. Né? Agora, se nós conhecermos Cristo, nós conseguimos ver nele no essa irmão, bondade de Deus no nosso coração, a gente começar a entender a vontade dele, se submeter, porque é isso que é o morrer todo dia, eu viver para Cristo. Eu morri para mim e vivo para Cristo. O que é isso? Eu abri mão das minhas vontades, é parar de seguir o meu próprio ventre, como diz lá em Filipenses 3. Aqueles que são adoradores do seu próprio ventre. Por quê? Porque eles satisfazem só as suas vontades. Tem pessoas que vivem o dia a dia como? Eu vou satisfazer minha vontade, vou satisfazer minha vontade. E não fazer a vontade do Pai. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Porque não é só a questão da profecia. Não é só a questão do expulsar. Não é só a questão do poder, da manifestação. É a questão da essência, da obediência, da submissão, do conhecer. E às vezes está tão no simples. Não. Isso é o amar. Está no dia a dia. Isso é o amar. Essa é a resposta de Deus para esse mundo. Né? É isso. Tá bom? Obrigada. Deus abençoe. Obrigado por ter ficado conosco. Um beijão. Fica com Deus.